Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, para muita gente parece um desafio, né? Levítico. Com certeza. Parece um emaranhado de regras antigas, meio distantes. Mas a pergunta que fica é, será que por trás disso tudo tem um projeto, talvez até radical, de como montar uma comunidade totalmente voltada para a presença divina? Exato. Nossas fontes são trechos do próprio livro, o terceiro da Bíblia hebraica, e a nossa ideia aqui é, assim, ir além do óbvio, sabe? Entender os temas principais, o culto, a pureza, o sacerdócio e essa busca constante por santidade lá no antigo Israel. É isso aí. E Levítico chega num momento assim chave, logo depois da saída do Egito, da construção do tabernáculo. Onde Deus habitaria, né? Simbolicamente. Exatamente. Então o livro funciona quase como um manual para essa nova fase. Como a gente convive com o sagrado tão perto. E, embora seja para todo o povo de Israel, tem muitas instruções bem específicas para os sacerdotes, os levitas. Daí o nome do livro. Ah, faz sentido. E a palavra central é essa mesma que você falou, santidade. Que é uma mistura, né, de separação, de pureza, de dedicação total a Deus. E essa convivência começava de um jeito muito prático, né? Com as ofertas, os sacrifícios. Logo no comecinho do livro, capítulo 1 a 7 ali, parece um sistema bem detalhado. Qual era a lógica por trás dessa variedade toda? Tinha uma lógica bem clara, sim. É que os sacrifícios não eram todos iguais, porque, bom, as situações da vida também não são, né? Claro. Pensa neles como se fosse uma linguagem ritual para expressar coisas diferentes diante de Deus. Tinha, por exemplo, a oferta queimada, o holocausto. Essa era uma entrega total, sabe? Sim. Significava expiação ou então devoção profunda. Depois vinham as ofertas de paz. Essas eram mais para comunhão, agradecimento. Às vezes até rolava uma refeição ali, compartilhada. Ah, entendi. Então, tipo, conversas diferentes com Deus pediam palavras rituais diferentes. Faz sentido. E não era só com animais, né? Não, de jeito nenhum. Tinham as ofertas de cereais. Usava-se farinha da melhor qualidade, azeite, incenso. Era um jeito de oferecer o fruto do trabalho, o sustento do dia a dia. O pão nosso de cada dia, literalmente. Exatamente. E, muito importante, tinham as ofertas para lidar com os erros. As ofertas pelo pecado. Essas cobriam as falhas cometidas meio sem querer, sabe? Por ignorância, por descuido. Aquelas coisas que a gente faz sem pensar direito. Isso. Mostrando que mesmo esses deslizes afetavam a relação com Deus e com a comunidade toda. Precisava de reparação. E quando o erro era mais direto, intencional, ou quando prejudicava outra pessoa? Aí entrava a oferta pela culpa. Essa era para situações bem específicas. Se apropriar de algo sagrado indevidamente, roubar, enganar alguém, dar um testemunho falso. Coisas mais graves, então. Sim. E o interessante aqui é que, além do sacrifício do animal, muitas vezes a pessoa tinha que restituir quem ela prejudicou. E com juros. Tinha que acrescentar 1/5 do valor. Nossa, isso é um ponto muito importante. Sem dúvida. Mostra que o ritual não estava desconectado da vida real, da ética social, né? De jeito nenhum. A reparação do erro tinha essa dimensão dupla. Com Deus, claro, mas também com o próximo. Horizontal e vertical, digamos assim. Entendi. Então toda aquela precisão, aqueles detalhes minuciosos, não era só formalidade, era um jeito de levar a sério todas essas dimensões da vida, né? Diante de Deus e da comunidade. Exatamente. O ponto central não era só seguir regra por seguir. Era usar esses rituais como ferramentas mesmo, para lidar com a complexidade da vida. A culpa, a gratidão, a comunhão, a necessidade de consertar as coisas. Era um sistema bem concreto para lidar com conceitos que são, na verdade, bem abstratos, né? Tudo isso na presença do sagrado. E quem guiava o povo nesse sistema todo? Quem ajudava a navegar essa complexidade? Isso leva a gente direto para os sacerdotes, né? Exato, o sacerdócio. Quem eram eles? O que se esperava deles? Bom, o sacerdócio era uma função hereditária. Passava de pai para filho ali nos descendentes de Arão, irmão de Moisés.
Levítico 8 descreve a cerimônia de ordenação de Arão e dos filhos dele. E era algo intenso, durava 7 dias. 7 dias. Uau! Sim, cheio de simbolismo. Tinha lavagem, vestes especiais, unção com óleo, sacrifícios específicos para a ocasião. E um detalhe muito marcante: pegavam o sangue de um carneiro e aplicavam na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito deles. Que específico! O que isso significava? Simbolizava que tudo neles, o que ouviam, o que faziam com as mãos e os caminhos que seguiam, deveria ser totalmente consagrado a Deus. Uma entrega total mesmo. Uma consagração completa. E o dia a dia deles, depois dessa cerimônia toda? Como era? Era uma responsabilidade, assim, imensa. Eles ministravam no tabernáculo, claro, realizavam os sacrifícios que a gente estava falando, mas também instruíam o povo na lei de Deus e, fundamental, tinham que discernir entre o que era santo e o que era profano, o que era puro e o que era impuro. Essa distinção parece ser chave em Levítico, né? Totalmente. E Levítico 10 conta aquela história trágica de Nadab e Abiú. Os filhos de Arão. Exato. Que ofereceram um fogo estranho, não autorizado por Deus, e foram consumidos pelo fogo divino ali mesmo. Nossa, que pesado. Muito. Foi um lembrete, assim, brutal da seriedade que era servir a Deus naquele espaço sagrado. E da necessidade de obedecer rigorosamente às instruções. Não dava para fazer de qualquer jeito. Uma história impactante mesmo. Deixa claro que essa proximidade com o sagrado era, bom, um privilégio, mas também um perigo constante, né? Tinha que ter muito respeito, muito cuidado. Além dessa obediência ritual, tinha outras exigências para eles. Tinha, sim. Padrões de conduta e de pureza ritual muito altos. Levítico 21 e 22 entram nesses detalhes. Tinham regras mais estritas sobre contato com mortos, sobre como expressar o luto, sobre casamento. E um ponto que, para nós hoje, soa particularmente difícil. Qual? Sacerdotes que tivessem certos defeitos físicos não podiam oficiar no altar. Nossa, defeitos físicos. Isso é desconcertante para nossa sensibilidade atual. Como é que a gente pode entender isso dentro daquela visão de santidade? É um ponto delicado, sem dúvida. Naquela cosmovisão, a integridade física do sacerdote parecia funcionar como um símbolo da integridade e da perfeição que eram necessárias para se aproximar do Deus Santo, ali no lugar mais sagrado. Então não era um julgamento moral da pessoa? Provavelmente não. Era mais uma exigência simbólica ligada à função ritual mesmo. Reforçava essa ideia de que o acesso ao sagrado pedia um estado de completude, de perfeição ritual. Mas é importante notar, mesmo esses sacerdotes com alguma limitação física, eles ainda podiam comer das ofertas sagradas, eram sustentados pela comunidade, não eram excluídos. Entendi a lógica simbólica, embora continue sendo um ponto que faz a gente pensar bastante, né? Mas fica muito claro o peso da responsabilidade que eles carregavam. Sem dúvida. E falando em pureza, a gente chega numa outra parte de Levítico que é central e muitas vezes bem intrigante. As leis sobre o puro e o impuro, ali nos capítulos 11 a 15. O que significava ser impuro naquela época? Era tipo pecado? Ótima pergunta. Porque essa distinção é fundamental para entender Levítico. Na grande maioria dos casos, a impureza ritual descrita ali não era pecado. Ah, não era? Não! Era um estado temporário, muitas vezes natural até inevitável, como no caso do parto, por exemplo. Esse estado restringiu o acesso da pessoa ao espaço sagrado ou a participação em certos rituais por um tempo. Era mais sobre estar apto ou inapto para o contato com o sagrado naquele momento. Entendi. Então, tinha menos a ver com higiene, como a gente pensa hoje, ou com moralidade pessoal, e mais com o sistema de classificação simbólica do mundo. Exatamente isso. Era um sistema simbólico. Levítico 11 classifica os animais em puros e impuros. Lembra dos critérios? Casco fendido e ruminar para animais terrestres? Sim, e ter barbatanas e escamas para os aquáticos. Isso. Aí Levítico 12 trata da impureza depois do parto, com tempos diferentes para menino e menina. Levítico 13 e 14 lidam com doenças de pele contagiosas que eles chamavam genericamente de lepra,
mas não era só a lepra que a gente conhece hoje. E também com mofo em tecidos, couro e até nas casas. Mofo nas casas? Tinha regra para isso? Tinha. O sacerdote agia quase como um agente de saúde pública ritual, sabe? Ele diagnosticava, prescrevia isolamento se necessário ou rituais de purificação quando a pessoa ou a casa estava curada. E Levítico 15 aborda a impureza ligada a fluxos corporais, tanto masculinos quanto femininos. Nossa, era um sistema bem abrangente mesmo. Qual era o propósito disso tudo? Por que tantas regras? O que é fascinante aqui é que essas leis criavam uma espécie de mapa simbólico do mundo. Elas organizavam a realidade em categorias: ordem versus desordem, vida versus morte, saúde versus doença, o sagrado versus o comum. Um jeito de dar sentido ao mundo. Exato. Elas ensinavam Israel sobre limites, sobre a santidade de Deus que devia permear até o dia a dia, e sobre a necessidade de estar num estado ritual adequado para viver na presença dele. Era uma pedagogia constante sobre ordem, sobre separação, coisas essenciais para a identidade daquele povo que estava se formando. Faz muito sentido ver assim como um sistema simbólico que moldava a percepção da realidade deles. E como é que a comunidade lidava com a impureza ou a culpa que ia se acumulando de forma coletiva. Isso nos leva para o dia da expiação, o Yom Kippur, que está lá em Levítico 16, né? Precisamente. O Yom Kippur era o ponto alto do calendário ritual, o dia mais solene do ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, e só ele, entrava no lugar mais sagrado do tabernáculo, o chamado Santo dos Santos. Atrás do véu. Isso. Ele fazia sacrifícios por si mesmo e depois pelos pecados de todo o povo. E tem aquela cerimônia famosa com os 2 bodes. Sim, é um dos rituais mais conhecidos de Levítico. Pegavam 2 bodes. Um era sorteado para ser sacrificado ao Senhor, como oferta pelo pecado do povo. O outro, esse é o famoso bode expiatório. O que acontecia com ele? O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça desse bode e confessava sobre ele todos os pecados, todas as transgressões de Israel. E aí, esse bode era enviado para o deserto, levado para longe. Que imagem forte! Muito forte. Simbolizava a remoção da culpa coletiva. Era como limpar a lousa, sabe? Para a comunidade poder continuar vivendo ali na presença de Deus por mais um ano. E o povo todo participava desse dia com jejum e descanso absoluto. Era um dia de introspecção nacional, uma lei perpétua. Essa imagem do bode levando os pecados embora é muito poderosa mesmo. Mostra como Levítico também se preocupa com a restauração da comunidade como um todo. Sem dúvida. Isso me faz pensar. O livro vai muito além do ritual do tabernáculo, né? Os capítulos finais, ali de 17 a 27, são conhecidos como Código de Santidade. O que eles trazem de diferente? Essa seção é fundamental porque ela pega esse conceito de santidade e aplica a todas as áreas da vida, não só o culto. Começa assim, reforçando a centralidade do culto no tabernáculo e repetindo a proibição de comer sangue, porque a vida está no sangue, né? Isso está em Levítico 17, mas logo depois mergulha de cabeça na ética social e pessoal. Ética social, tipo o quê? Olha, Levítico 18 a 20 traz leis sobre relações sexuais, proibindo incesto, adultério, etc. Mas junto com isso vem um monte de leis sobre justiça nos negócios, honestidade, cuidado com os mais vulneráveis, pobres, estrangeiros, pessoas com deficiência. Ah, então não era só ritual. Não mesmo. Tem leis sobre respeito aos pais, aos idosos. E é aqui em Levítico 19, versículo 18, que a gente encontra aquele mandamento famosíssimo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá ali em Levítico. Incrível. Tá ali, mostrando que a santidade não era só fazer o ritual certo. Era ser ético, ser justo. O motivo que aparece o tempo todo é: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O caráter de Deus tinha que se refletir na vida do povo. É fascinante ver essa conexão tão explícita entre o culto a Deus e o jeito como as pessoas deviam tratar umas às outras. E esse código de santidade, ele organiza o tempo também. Organiza, sim. Levítico 23 detalha todo o calendário das festas religiosas. O sábado semanal,
a Páscoa, a festa dos pães asmos, a das primícias, a de Pentecostes ou Semanas, a das trombetas, o dia da expiação que a gente falou e a festa dos tabernáculos. Essas festas marcavam o ritmo do ano com celebração, com memória histórica, com descanso obrigatório. Dava um ritmo para a vida da comunidade. Exato. E Levítico 25, esse capítulo é incrível. Ele introduz dois conceitos sociais muito fortes. O ano sabático, que era um descanso para a terra a cada 7 anos. A terra também descansava. Sim, e o ano do jubileu, a cada 50 anos. No jubileu, aconteceu uma espécie de reset social e econômico. Os escravos israelitas eram libertados e as terras que tinham sido vendidas voltavam para as famílias originais. O jubileu soa revolucionário, um reset social mesmo. Era um mecanismo muito poderoso para evitar que a riqueza se concentrasse demais na mão de poucos e para impedir o endividamento perpétuo. A base teológica era: a terra no fundo pertence a Deus, o povo é só administrador. Que ideia forte! Muito. Aí o código termina com as bênçãos prometidas para quem obedecesse a aliança e as maldições para quem desobedecesse. Está lá em Levítico 26. E o último capítulo, Levítico 27, traz regras sobre votos, dízimos, fechando esse ciclo de como viver uma vida totalmente dedicada a Deus em todos os aspectos. Então, Levítico, que começa tão focado ali nos rituais, nos sacrifícios dentro do tabernáculo, ele se expande para moldar a sociedade inteira, a ética, a economia, o calendário, a justiça. É muito mais do que um livro de regras do templo, definitivamente. Exatamente. Se a gente conecta todos esses pontos, Levítico apresenta um projeto assim muito ambicioso, de construir uma comunidade diferente de todas as outras. Uma comunidade cuja vida inteira, do altar do templo, à praça do mercado, do calendário anual, às relações dentro de casa, estivesse ordenada em torno da presença e do caráter santo de Deus. Que jornada, hein? Que mergulho em Levítico. Recapitulando um pouco, a gente começou com os sacrifícios, entendendo eles como uma linguagem ritual complexa. Vimos o papel central e super exigente dos sacerdotes como guardiões do sagrado. Exploramos aquele sistema simbólico, às vezes difícil para a gente, de pureza em pureza. Entendemos a profundidade do dia da expiação para restaurar a comunidade. E, por fim, vimos como o Código de Santidade queria estender essa busca por uma vida santa para todos os cantos da existência. Isso mesmo. Então, o que fica dessa nossa análise? Para mim, fica a imagem de Levítico como um testemunho impressionante de como um povo antigo tentou levar a sério, muito a sério, o desafio de viver de um jeito diferente. Um jeito marcado pela presença divina no meio deles. Sem dúvida. E embora muitos detalhes das leis sejam, claro, específicos daquele tempo, daquela cultura, os princípios por baixo delas continuam ecoando, né? A busca por justiça, a importância da comunidade, a responsabilidade que temos uns pelos outros, a necessidade de lidar com nossas falhas e buscar reconciliação, a ideia de que a vida pode ter um propósito que vai além do material, do imediato. Sim, ressoam até hoje. Levítico, de certa forma, nos lembra que o jeito como a gente estrutura nossa vida individual e coletiva, em torno de valores, de um centro moral ou espiritual, isso tem consequências profundas, não é indiferente. Uma perspectiva que nos desafia ainda hoje, com certeza. E isso talvez levante uma questão importante, para a gente pensar depois, né? Como é que nós hoje, nas nossas sociedades, nas nossas vidas pessoais, como a gente define o que é uma vida santa? Uma vida ética, ordenada, com propósito? Que paralelas a gente pode traçar? Ou, talvez mais provocador, que contrastes gritantes existem entre as nossas buscas atuais por sentido e esses preceitos tão detalhados e por vezes tão desconcertantes que a gente encontra em Levítico. Fica aí a reflexão.